E aí galera, aqui é o Lucas Lopes, esse é mais um Motivecast e hoje eu tenho a honra de ser recebido aqui na matriz brasileira da empresa que ranqueia as maiores empresas para trabalhar no Brasil. Hoje eu estou na Great Place to Work e eu fui recebido pelo diretor de educação corporativa da GPTW, Cauê Oliveira. E aí, Lucas, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo, Cauê. Prazer receber vocês aqui. Opa, prazer é nosso. Casa de vocês. Legal. Cauê, para quem não conhece, quem é o Cauê Oliveira? Ah, legal. Eu trabalho aqui então no Great Place to Work, né? Sou um profissional que trabalha com essa parte de educação corporativa. Já faço isso aqui há 9 anos, então estou há 9 anos nessa empresa, já é um tempo, né? Viajando no Brasil aí, né? Conhecendo histórias de liderança e compartilhando essas histórias aí pelo Brasil, pelos treinamentos, palestras que a gente faz. Sou formado em hotelaria, né? Então antes daqui de toda essa história de Great Place to Work, fiz uma formação em hotelaria. Acabei não seguindo, acho que como muitas pessoas acabam se formando, mas acabam seguindo caminhos diferentes, né? Verdade, né? Segui esse caminho diferente, não me arrependo, fico feliz. Também não me arrependo de ter feito hotelaria, foi uma excelente faculdade aí pra abrir os meus horizontes aí. Estou aqui até hoje, muito feliz. Legal. Cauê, deixa eu te contar, eu não te falei porque eu não falo isso pra ninguém. Tá. Antes dos podcasts, falo dentro do podcast. Nosso podcast não é cortado, tá? Não tem pausa, é tudo ao vivo, sem corte. Ele serve porque eu acredito que todo palestrante, se ele chegou ao nível de dar palestra, ele tem um nível de extraordinário que eu fico curioso em captar, absorver e modelar aquilo. Legal. Tá? Então, esse podcast ele vai servir para hackear o Cauê. Ótimo. O que o Cauê tem de o Cauê tem de extraordinário e eu quero absorver isso. E por meio do podcast, por meio do vídeo, eu tô dando a possibilidade de quem tá assistindo e ouvindo a gente fazer a mesma coisa. Show. Tá? Legal. E eu tô aqui com esse negocinho aqui de chiclete, por quê? Geralmente eu trago um tic-tac, mas hoje a gente esqueceu o tic-tac e eu improvisei. Você já deve ter passado por uma situação em que alguém falou alguma coisa que aquilo conectou tanto com você que te arrepiou. Sim. Hoje na nossa conversa, sempre que você falar alguma coisa e isso acontecer, Vai ter um barulhinho. eu vou chacoalhar. Legal. Então é legal que a gente conecta insights com quem tá ouvindo ou assistindo a gente também. Que legal, ótima ideia. Beleza? Cauê, Que tenha bastante sacolejado. eu duvido que não tenha. Na sua palestra eu fiquei com vontade de sacolejar isso daqui várias vezes. Que legal. Cara, antes de mais nada, deixa eu tirar uma dúvida aqui com você que agora vai encerrar de uma vez por todas. Melhores empresas para se trabalhar ou melhores empresas para trabalhar? Qual o jeito certo de falar? Ninguém é melhor que você para falar isso daí. A gente fala que na verdade o nome é o que menos importa, que o Great Place to Work começou aí uma parceria antes, né, lá em 1997, com o primeiro parceiro de mídia, né? E depois de alguns anos a gente rompeu essa parceria e começamos a trabalhar com a editora Globo por meio da revista Época. E aí é uma questão até de curiosidade. Antigamente o nome que era patenteado era as melhores empresas para se trabalhar. Só que aí ficou com essa outra revista, essa outra editora. Então quando nós tivemos que mudar o nosso parceiro de mídia para a editora Globo, revista Época, com a qual estamos até hoje, a nível nacional, aí ficou as melhores empresas para trabalhar. Tiramos o C. Caramba, mas isso é realmente uma curiosidade, porque eu achei que era errado falar se trabalhar. Não, mas esse é o trabalho que também faz uma outra frente de trabalho das melhores empresas, né? Que não é nossa. Show de bola. Beleza, vamos direto para o assunto que eu acho que é um dos assuntos mais interessantes que você fala na sua palestra. Empresas. Qual que é o que faz uma empresa ser uma Great Place to Work? Legal. Essa pergunta acho que é a grande chave, né, para entender o que faz uma empresa ser considerada pelos seus colaboradores uma melhor empresa para trabalhar. Aliás, isso é importante até esclarecer para todo mundo que estiver ouvindo aí, assistindo o vídeo. No fim das contas, quem diz que aquela empresa é ou não um Great Place to Work é o colaborador, aquele que trabalha lá no dia a dia, né? Por quê? Porque ele que está tendo aquela experiência de trabalho. A gente chama isso de Employee Experience, né? Muito hoje se fala em Customer Experience, né? Ou seja, qual é a experiência que o seu consumidor, seu cliente está tendo. Mas pouco se fala qual é a experiência que o colaborador, o funcionário tem desde o momento que ele é contratado até o momento que eventualmente ele sai, ou uma demissão, ou uma aposentadoria, ou sei lá o que, né? Então a gente chama isso de experiência do colaborador. E isso é medido por meio de uma pesquisa de clima, a gente chama, né? Uma pesquisa de clima de forma muito anônima, confidencial, eles respondem ali
via online, não coloca nome nem nada, mas a gente coleta esses dados e avalia as notas que eles estão dando em vários quesitos para dizer se aquela empresa é ou não é uma boa empresa para se estar, para se conviver, para fazer o seu melhor trabalho. E a palavra-chave que a gente mede nessa pesquisa é a confiança, principalmente a confiança na relação entre o líder e seu colaborador. Então é uma pesquisa que avalia muito esse quesito de liderança. Além de confiança, a gente mede mais 2 pilares. É o pilar do orgulho, o quanto as pessoas se sentem orgulhosas de dizer que trabalham naquele lugar, naquele ambiente, e também orgulhosas do trabalho que elas realizam no dia a dia. E por fim, a relação de companheirismo ou camaradagem entre os pares e colegas. Aquele ambiente onde todo mundo sente que está todo mundo no mesmo barco, né? Isso então é o que a gente mensura e isso é um Great Place to Work. Confiança, orgulho e um ambiente de companheirismo ou camaradagem. Legal, 3 pilares. 3 pilares. E você tem alguma coisa que você diria que esse ponto aqui é em comum para que os colaboradores se sintam orgulhosos de trabalhar em uma empresa? Sim. Tem uma palavra que é até uma palavra de moda, vamos chamar assim, mas acho que ela é muito importante no pilar orgulho, que é o propósito, né? As pessoas definitivamente sentirem que o trabalho que elas realizam tem um propósito além do que você simplesmente ganhar o seu dinheiro no final do mês. Não estou dizendo que é errado você ganhar o seu dinheiro no final do mês, aliás é assim que se vive, né? Sim. Mas quando as pessoas enxergam algo a mais, esse ir além, elas percebem que existe um propósito maior. Tem até uma história que eu gosto de contar, de uma empresa do ramo de saúde, um hospital, né, em que o pessoal foi fazer uma entrevista com alguns colaboradores, funcionários, e aí perguntaram para uma senhora assim, né, qual que é o seu trabalho aqui, né? Ela falou, o meu trabalho é salvar vidas. Uau, que legal, então eu suponho que a senhora seja médica, né, ou uma enfermeira. Ela, não, eu sou a faxineira daqui. Ué, mas como assim a faxineira? Você falou que salva vidas? Ela falou, então, eu não sei se você sabe, mas uma das maiores causas mortes de um hospital é justamente a infecção hospitalar. Então, se eu não fizer muito bem o meu trabalho, eu posso perder vidas. Legal, né? Então, demais. Assim, que tipo de trabalho ela realiza naquele hospital? Será que é o trabalho simples e nobre, lógico, de limpar um quarto? Ou ela faz algo além porque ela enxerga um propósito naquilo? Então, aí, tenho certeza que ela sente orgulho do trabalho que faz. Esse é o pilar do orgulho. Nossa, e com certeza isso é comunicado pela liderança, porque às vezes parece que são pessoas diferentes que nasceram assim e tiveram a ideia de que, eu salvo vidas. Mas não, é um trabalho de cima para baixo, né? Por mais que existam algumas exceções de pessoas que meio que são automotivadas, alguma coisa do tipo, sim, o trabalho da liderança é crucial para fazer essa sinapse, né? Fazer essa conexão. Olha, não sei se você percebeu, mas você está salvando vidas, né? Uau, eu não tinha percebido isso, né? Então, com certeza, o trabalho de alguém que pode ser um líder é crucial para fazer essa ponte do orgulho, sem sombra de dúvidas. Cara, e aquela história de que é o dinheiro que motiva. O que você tem para falar sobre isso? Não tem esse negócio aí de propósito, de orgulho. Se o cara ele não estiver ganhando bem, ele não vai sentir propósito nem orgulho. Eu sei que tem um meio termo aí. Sim. E eu queria que você falasse mais sobre isso. A gente fez um estudo há um tempo atrás, avaliando qual que é a média salarial que as melhores empresas ranqueadas pelo Great Place to Work pagam, né? E o que nos surpreendeu é que a gente até imaginava que elas fossem pagar um pouco mais, tudo mais, e não. Elas também não pagam menos. Elas pagam justamente a média de mercado. Então elas não se diferenciam, isso é um fato, ok? Por dado, por pesquisa, pelo salário. Elas se diferenciam por outras coisas, como por exemplo essa relação de confiança que a gente falou, do orgulho, boas práticas internamente, tendo uma boa experiência de trabalho para o colaborador. De fato, não é o salário que faz uma diferença para quando as pessoas sentem que estão no Great Place to Work. Porém, a falta dele ou um salário abaixo do que se é merecido, isso sim vai influenciar, né? Então não é um fator que a gente tem que tirar da conta. Ele está na conta, mas ele não é o principal, tá? Também saiu uma pesquisa de RH um tempo atrás, uma pesquisa do ramo de recursos humanos, dizendo quanto tempo dura, olha que interessante, aquele frisson, aquela alegria, né? Aquele êxtase quando você recebe um aumento salarial. Não o dissídio, um aumento salarial mesmo, né? E essa pesquisa revelou que dura no máximo 3 meses. Primeiro mês, aquela alegria de você receber um aumento salarial, show de bola, né? Segundo mês, alegria de gastar. Terceiro mês, chegou a fatura do cartão. A partir dali, você já adaptou a sua vida cotidiana àquele salário atual, né? Então não é isso que diferencia de fato. A falta disso é complexo. Caramba, isso daí é muito louco, porque tem alguma coisa, algum estudo parecido com esse, só que para o orgulho? Com relação ao senso de propósito? Sim. Existem alguns estudos, sim, que mostram que quando a pessoa sente que ela tem um propósito, um orgulho daquilo que ela faz, ela tende a fazer um trabalho de uma forma muito mais
engajada. Né? O engajamento é justamente isso, né? Você trabalhar duro, trazendo resultado, mas não se sentindo estressado no final das contas. O Mário Sérgio Cortella, que eu particularmente adoro, né? Tem outro dia eu assisti uma palestra dele que ele falava assim: no final das contas, quando você gosta muito daquilo que você faz, você fica cansado. Claro, porque você é um ser humano, de carne e osso, né? Mas você não fica estressado. Então acho que essa é a diferença, né? Quando você se sente orgulhoso daquilo que você faz. Né? Quando a gente dá um treinamento, sei lá, de um dia inteiro, uma palestra para muita gente, você sai meio que estafado, cansado, mas você sai muito feliz, né? Psicologicamente você tá contente. Sim. O cansado é diferente do estafado. Isso. E o estafado tá muito relacionado com a falta de propósito. Tá certo? Eu creio que sim, né? Aquela história, né? Se eu falo pra você pegar um monte de livro e colocar daqui pra lá sem você entender o porquê, você fala, puxa, não faz sentido isso aqui. Mas você vai fazendo, daqui a pouco você fica cansado. Mas você fala assim, você tem que pegar esse livro porque eles estão atrapalhando aqui a saída de emergência. Então as pessoas podem morrer se esse livro... Uau, isso aqui tem uma importância. Aí você vai fazer com mais engajamento, né? Com mais esforço. Então acho que essa é a ideia. Eu inventei aqui uma história, tá? É só pra mostrar isso. Quando tem um propósito, tem uma razão de ser. E esse propósito não necessariamente precisa ser, nossa, salvar vidas nem nada, né? Mas pode ser um propósito mais nobre do que simplesmente fazer atividade por fazer, né? Você pergunta, por que você tá fazendo isso? Ah, porque o chefe mandou. Cadê o orgulho aí, né? Cadê o propósito, né? É uma relação de comando e controle. Sim. E é meio... É muito profundo isso. Porque, ok, dá para eu olhar pelo lado corporativista e eu vou fazer o pessoal trabalhar com propósito porque vai me gerar retorno. Vamos colocar propósito aqui no nosso time. Mas tem um lado muito humano, muito... aquele capitalismo consciente, se a gente pensar que ao levar propósito para as pessoas, a gente está evoluindo a sociedade. Porque muita gente não tem propósito porque nunca falaram isso para ela. A pessoa está acostumada ao chefe falar, ela ir lá e fazer, sem precisar saber o porquê. Meio que a gente foi doutrinado a isso. Sim, né? É uma coisa que vem desde a época da Revolução. A gente carrega isso, né? Revolução Industrial, enfim. E essa questão que a gente fala de uma liderança mais humanista, que vem tentando quebrar esses paradigmas, ela é recente. Se você for pensar numa linha histórica, ela vem dos últimos 20, 25, 30 anos no máximo. Uma linha histórica, isso é muito pouco, né? Pra você não é nem uma geração ainda. Então eu acho que a gente ainda vai precisar de uma próxima geração, que talvez seja a geração Millennial, a geração Z, que vai começar a ver isso com mais facilidade e tranquilidade, né? A gente ainda, por ter muitas empresas que são lideradas por um top management, que ainda é de uma geração mais anterior à nossa, ainda a relação do comando e controle é o que impera. Então a gente às vezes encontra um pouco de dificuldade em algumas empresas para conseguir emplacar a ideia de criar um ambiente de orgulho, de confiança, de camaradagem, ou seja, um great place to work. Ainda a gente encontra dificuldade para emplacar isso. Até porque o pessoal ainda fala, né, as gerações jovens, né, são muito difíceis de lidar, querem tudo imediatismo. É verdade, algumas coisas. Mas o grande ponto do propósito que a gente está falando aqui é muito vislumbrado por esse público. E se você não consegue entregar isso, os desafios, o propósito, eles vão embora rápido. Por isso que o pessoal fala, eles não vestem a camisa, ficam 1 ou 2 anos, 3 anos. Tá, esse é um fato, mas como que você, como líder, como empresa, vai fazer para lidar com essa situação e criar o melhor ambiente possível para todos os públicos? Tem um filme que eu adoro, que é aquele filme de Hollywood, né, que é O Senhor Estagiário. Não sei se quem ainda nunca assistiu, vale a pena assistir, né? Com Robert De Niro, que é o Anne Hathaway, em que mostra justamente essa diferença de gerações. Com um cara de uma geração baby boomer, não, o Robert De Niro, e a Anne Hathaway, CEO da empresa, geração millennial, com pensamentos e cabeças totalmente diferentes, mas durante o filme você vê o aprendizado que um tem com o outro. É lindo de ver. E eu acho que é isso que falta em algumas empresas, você poder aprender com o outro. Deixa eu pedir licença pro pessoal, amarrar tudo isso que você falou e... Obrigado. Eu não podia interromper você no meio aí, tava legal pra caramba. Eu acho muito... É belo isso, porque a gente chegou em um ponto em que, pra gente evoluir como pessoa e como sociedade, como empresas corporativamente também, a gente chegou num ponto em que a gente precisa levar propósito. Então uma coisa, a gente chegou em um ponto em que para evoluir, não necessita mais de só fazer lucro, de só produzir. Agora a gente precisa construir pessoas lucrativas internamente, né? E isso é belo. É ótimo, inclusive, né? Aliás, é belo, é nobre. A gente fala que as melhores empresas para trabalhar, elas têm um lema, que é o seguinte: aqui nós chegamos aos melhores resultados. A gente nunca pode excluir a questão do resultado. Afinal de contas, uma empresa precisa dos seus resultados, da lucratividade para existir, né? Exatamente. Para contribuir com quem ali trabalha, com a sociedade. Então, essa é a primeira parte. Só que elas falam, aqui a gente chega nos melhores resultados
por meio das pessoas. Em outras empresas que não têm esse mindset, eles falam, aqui também nós chegamos nos melhores resultados, apesar das pessoas. E essa palavra, Lucas, tem um diferencial absurdo na experiência de trabalho. O apesar de ou por meio de é um absurdo de diferença, né? Então são empresas que atentaram para entender que a lucratividade, o resultado, a fidelidade do cliente vai vir por meio de uma experiência interessante para o colaborador que ele trabalha. Eu tenho uma empresa que eu sou muito fã, é que eu sei que você tem uma história com eles, que é a Disney, né? Disney. E eles têm um lema, então a gente até fez um treinamento lá, vai repetir agora esse treinamento agora em abril, em que a gente foi conhecer um pouco dos bastidores da cultura da Disney. E o lema que eles falam é o seguinte: o encantamento do cliente externo, e a gente não pode negar que todas as pessoas que visitam a Disney saem encantadas, então eles falam, o encantamento do cliente externo nada mais é do que uma consequência do encantamento do cliente interno. Então eles sabem que eles precisam, no fim das contas, encantar o público, que eles não chamam de funcionário, eles não chamam de colaborador, eles chamam de cast members, né? Você sabe disso, ou seja, membros do elenco. Qualquer pessoa, não é porque a pessoa vai se vestir de Cinderela ou de Mickey, ou ela pode trabalhar na portaria ou na faxina, todos são cast members, ou seja, todos são membros do show. E aí eles se sentem todos juntos no mesmo barco, em caminho de uma missão, que é o propósito da Disney. Qual que é a missão da Disney? Trazer felicidade para as pessoas, né? Alegrar as pessoas, trazer felicidade. E quando você entende isso, você entende o porquê que você está varrendo aquele parque. Você entende o porquê que você está se vestindo numa fantasia que deve ser super quente num dia de sol em Orlando, para alegrar as pessoas. Então acho que essa é a questão do propósito que a gente tanto fala, né? E infelizmente de certa forma meio que deu uma banalizada aí, mas não, a gente não pode deixar esse tema se banalizar, porque ele é importante sim. Exatamente, e aí a gente, depois de envolver todo mundo como membros do elenco, a gente transforma e leva pessoas ao nível daquela moça da limpeza falar, eu tô salvando vidas. Exato, ela entende o porquê faz o que faz. E você trouxe um tema muito importante anteriormente, né, que é o poder da liderança nessa conexão. A Disney, falando mais uma vez do caso, né, eles têm uma liderança muito bem treinada, muito bem preparada para trazer esse aspecto para o colaborador. Tanto que eles têm uma metodologia que eu fiquei babando, que é a metodologia 80-20. 80% do tempo de um líder Disney tem que ser junto do seu funcionário. Que legal. É no dia a dia, é contribuindo, é comunicando, é desenvolvendo, né? Agora, e 20% do tempo fazendo burocracia, respondendo e-mails, respondendo relatórios. Quantas empresas eu visito, Lucas, que eu percebo que esses 80-20 é justamente o contrário, né? É 80% do tempo ali atrás da mesa, resolvendo questões burocráticas, ligação, reuniões infindáveis, e quando eu tenho tempo, esses 20%, eu vou lá conversar com a equipe, eu vou prepará-los. Será que essa é a empresa que vai chegar no status de ser um Great Place to Work? Cauê, existe alguma metodologia, a GPTW tem alguma metodologia para levar esse método de envolver todo o time para uma empresa que não sabe como iniciar isso? Temos, aliás, esse é o nosso trabalho desde 1997. Aliás, isso é muito boa a sua pergunta. Muitas empresas aí no Brasil e no mundo afora enxergam o Great Place to Work como uma empresa ranqueadora, né? Que faz o ranking das melhores empresas. De fato, essa é uma vertente do nosso trabalho, mas não é o nosso core. O nosso core não é premiar as empresas, o nosso core é ajudar as empresas a serem melhores, né? E é muito legal isso. E o resultado, por meio disso, vem por meio de uma premiação, aparecer na revista, enfim, receber o selo. Mas o nosso trabalho principal é ajudar a liderança, o recurso humanos, os colaboradores a saber qual que é o papel deles na contribuição de um excelente lugar para se trabalhar. Aqui dentro da nossa empresa, né, nós temos algumas áreas, área de marketing, área de finanças, como toda empresa tem, corporativa, mas tem as áreas de negócio. E uma das áreas que eu pertenço é uma área chamada GPTW Educação. É quando a gente vai fazer a educação executiva, a educação para os colaboradores, de entender qual é o papel deles nessa história. Então a gente divide em 3 pilares. É o pilar da liderança. Então, o que os líderes devem e podem fazer para construir Great Place to Work? Então, a gente tem ali palestras, treinamentos, workshops dedicados a esse tema. E aí são inúmeros temas que a gente trabalha, né? A importância de feedback, a comunicação, como criar um ambiente gift work, que depois a gente pode até falar um pouquinho, né? O que é isso? Como criar um ambiente de confiança, tudo por meio de dinâmicas, vídeos, conversas, palestras, né? Nós temos o vertente de RH, porque o RH, ou a área de pessoas, como as empresas queiram chamar, ela é importantíssima para criar e desenvolver as políticas e práticas culturais. Então a gente, como conhece, tem esse privilégio de conhecer tantas empresas boas para se trabalhar no Brasil e no mundo, a gente tem workshops e ferramentas para levar essas melhores práticas para as empresas.
Não para que elas simplesmente copiem as práticas, mas para que elas se inspirem naquelas práticas e possam adaptar para a sua organização. Isso é muito legal. E por fim, o terceiro pilar, os funcionários e colaboradores. Sim. Tem muita empresa, Lucas, que tem aqueles colaboradores samambaia. Eu brinco que o funcionário samambaia é aquele que diz assim, ó, me regue. Que fica ali querendo só assim, ó, quero que a empresa me nutra, né? Só vem a mim, né? Só vem a mim, né? Mas não, o funcionário também deve ser protagonista nessa história. Então ele também pode e deve contribuir nessa história. Então a gente tem palestras de sensibilização, workshop, treinamento para esse público, né? E dessa maneira a gente educa, treina por meio de consultoria também, ajudando essas empresas a serem melhores. Essa é a nossa atividade principal. Show de bola. E na sua palestra você fala uma coisa bem interessante sobre a diferença do Bradesco ser um Great Place to Work e o Google ser um Great Place to Work, mesmo tendo culturas diferentes. Sem dúvida. E isso despertou em mim a ideia de, tipo, não tem o perfil do colaborador da empresa Great Place to Work. São hábitos, certo? Qual que é a diferença? Por que as duas são Great Place to Work mesmo tendo culturas diferentes? A resposta é simples. Por que ambas são Great Place to Work? Porque em ambas tem orgulho, confiança e camaradagem. Esse é o ponto. Se as empresas entenderem que isso é o que constrói um Great Place to Work, a maneira como você vai fazer isso tanto faz. O Google escolheu uma forma deles, que é incrível, maravilhoso, todo mundo meio que conhece. O Bradesco também. Sim. Então não significa, porque às vezes o pessoal estereotipa uma empresa Great Place to Work. Tem que ser essa empresa com as paredes coloridas, onde tem piscina de bolinha, onde sei lá o que, né? Sim. Videogame. Não é isso. Isso pode ser uma maneira de criar, nada contra. Mas você também pode ser uma empresa mais séria, mais formal, como o Bradesco é, e ser um super Great Place to Work, como eles são. E não sou eu que estou dizendo isso, eles são os colaboradores que responderam a uma pesquisa anônima e confidencial, né? Então, isso é legal. Outro dia até li uma matéria dizendo, que eu até cito muito nas minhas palestras, que me chamou muita atenção, que o título dela era: Estou cansado de ver empresas com as paredes coloridas, cheias de pessoas cinza. Esse era o título da matéria. Caraca. E aí quando eu li, era justamente aquilo que eu acredito. Não é a casca um Great Place to Work, é a essência, né? E quando as empresas entendem como elas podem criar essa essência, que aí a liderança é crucial nessa história toda, né? A liderança, o trabalho muito interessante em recursos humanos, aí sim elas conseguem fazer um Great Place to Work de dentro para fora. O nosso fundador americano, chamado Robert Levering, que foi quem criou essa empresa, essa consultoria, essa ideia de Great Place to Work, ele tem uma premissa. Ele fala que qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, de qualquer lugar, pode ser um Great Place to Work. Então não é porque você é uma empresa de 5 funcionários ou uma empresa de 50 mil funcionários que você pode ou não pode ser um Great Place to Work. Ou você está na capital ou no interior, ou se você trabalha com agricultura ou se você trabalha com tecnologia, não importa. Toda empresa, porque a empresa é feita de gente, né? E as pessoas, por incrível que pareça, elas têm mais ou menos anseios universais, né? Como diria já o Maslow, né? Os anseios, as necessidades universais. Na empresa é igual, as pessoas têm necessidades humanas iguais, que são aquelas que a gente citou anteriormente, né? Sim. Quando a gente consegue ir ao encontro delas, a gente cria a melhor empresa para trabalhar. Não é porque você é Você não precisa ser uma empresa grande para ser uma grande empresa. Exatamente, eu gostei disso, né? Eu vou chacoalhar agora para você. Legal. É isso mesmo, né? Você não precisa ser uma grande empresa, você pode ter assim, essa essência e você vai se tornar uma empresa grandiosa. Acho que isso é muito importante. Show de bola. E o Robert, que é o fundador, Isso. certo? Ele criou o Gift Work. Ele criou esse conceitual que eu acho que é uma missão da minha vida, que é espalhar esse conceito. Então sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Que ele percebeu, quando ele começou a visitar várias empresas, enfim, para entender o que era a essência desse Great Place to Work que a gente citou anteriormente, ele percebeu que algumas empresas têm basicamente duas formas de agir ou interagir com os colaboradores. Uma que ele chama de forma commodity, que é o que não se deveria fazer, né? Você tratar o funcionário como um número, tempo versus dinheiro, você vem aqui dar seu tempo e no final te dou seu salário e a transação foi realizada com sucesso. Né? Quase como se fosse uma mensagem do caixa eletrônico do banco. Sim, automático. Né? Automático. Quando a gente percebe as empresas que têm um bom trabalho no sentido de ambiente, de humano, enfim, ele percebe que a troca das relações é de presentes, mas é um presente de gift, né, do inglês, gifts, no trabalho work, a gente falou, né, gift work, inclusive é uma palavra que nem existe, foi patenteada essa palavra, tem uma marquinha registrada. E esses presentes não são físicos, é um presente de baixo investimento para quem oferece, porém um altíssimo valor para quem recebe, né?
que pode ser desde um bom dia, desde um feedback, um reconhecimento, uma promoção, às vezes até uma demissão pode ser feita de uma forma. Caramba. Então a gente fala que o gift work é uma maneira de se fazer as práticas. Não é o que, mas é o como. Então a gente tem até um slogan, que não é apenas o que você faz, mas como você faz, que vai interferir na experiência, se é ou não um great place to work aquele lugar, né? Então o como ele é muito importante e o gift work é esse como que as empresas melhores para trabalhar nos ensinam sempre, né? Isso é muito bacana. Legal, agora pra gente deixar esse conceito mais palpável, nada mais do que uma experiência. Você teve uma experiência assim que chegou na GPTW, né? Sim. Você pode contar sobre isso? Poxa, foi muito legal essa história. Até quando eu entrei aqui, lá em 2011, dia 1º de abril de 2011, não é mentira. Dia 1º de abril é mentira, né? E aí eu tava, sei lá, 2 meses mais ou menos, eu tava fazendo um curso de teatro antes de entrar na empresa. E o término do curso consistiria numa apresentação teatral para família, amigos, né? Geralmente é assim que termina um curso de teatro. Só que o problema é que, acho que até por custos, enfim, esse curso seria, a apresentação seria uma segunda-feira. Acho que final de semana acho que acaba sendo muito caro alugar um teatro, né? E o segunda-feira é dia de trabalho. E como que eu ia fazer? Porque eu teria que faltar aquele dia, porque num curso de teatro, numa apresentação, você tem que chegar cedo para fazer a passagem de luz, de som, ensaio técnico, e aí finalmente à noite apresentar para o público. E aí eu falei, caramba, vou ter que faltar, como que eu faço agora? Né? Falto na empresa e peço para faltar, na verdade, mas arrisco aí o meu período de experiência, né? Daqueles 3 meses, período de experiência, ou desisto de fazer a apresentação, falo, pessoal, não vou poder apresentar o teatro, infelizmente, coloque outra pessoa no meu lugar porque eu arrumei o emprego, né? Sim. E aí eu tive coragem, né? E na verdade tive confiança, que é a palavra-chave, conversei com a minha gestora na época, que era a Pamela, e eu perguntei para ela olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Cauê, no fim das contas eu sei que isso é importante para você. Vai apresentar o seu curso. Eu fui, né, apresentei o curso, foi muito legal. E quando no final da apresentação, naquela hora que a cortina fecha assim, né, daí a cortina se abriu pra gente agradecer o público, as luzes da plateia se acendem e eu começo a ouvir um aplauso diferente, né, o pessoal gritando Cauê, aplaudindo Cauê. Aí eu olhei e falei, será que é minha família, né? Quando eu olhei pra lá, eu vi que era a Pamela, junto com o Rui, que é o nosso CEO, nosso presidente, e mais umas 10 pessoas, amigos do GPTW, que estavam lá para me prestigiar. Foram vestidos de surpresa, né? Caramba. E aquilo me arrepiou, como você falou, né? Aquilo me deixou, assim, totalmente emocionado e eu entendi que eu estava entrando, de fato, no Great Place to Work, né? Aliás, essa é uma pergunta que sempre nos fazem, viu? E o Great Place to Work é um Great Place to Work? E pra mim, com certeza é, né? Eu sei que essa é uma pergunta individual, mas só por essa experiência, de fato, é uma coisa maravilhosa. Aí o Rui, conversando comigo, nosso CEO, falou assim pra mim no final da noite, assim, do teatro, eu falei, Cauê, eu vi que isso você realmente se realizou, você gosta mesmo de palco, né? E aí eu falei, poxa, Rui, isso é uma coisa que eu gosto demais. Aí pouco tempo depois surgiu nossa área de educação, que faz treinamentos, palestras, e adivinha quem que ele coloca para conduzir e ajudar a fazer essa área acontecer? Eu estou lá até hoje, né, aplicando palestras, treinamentos, inclusive tive até uma experiência incrível de poder apresentar um TED, né, que é um TED que o pessoal às vezes assiste e gosta, comenta. Bem famoso. E aí e foi massa, foi a realização de um sonho, né, e inicialmente foi ele que foi convidado para apresentar esse TED, né. O pessoal ligou aqui, queríamos que o presidente de vocês aí fosse apresentar. Ele não poderia porque estava numa viagem, mas ele rapidamente lembrou da minha história, lembrou do meu sonho e me encaminhou para apresentar esse TED para eu realizar um sonho. Né? Caramba, isso daí, toda essa história que você contou amarra muito naquilo que a gente falou no começo da liderança, porque é um líder que, além de ter atitudes diferentes, sabe identificar habilidades em cada pessoa, por exemplo, a sua de falar... Sim. Bem público e no momento em que precisava de alguém para entrar no cargo de educação corporativa e apresentar um TED, sabia qual era o super-herói com aquele superpoder que é conseguir cumprir aquela missão. É isso, acho que para fazer o Gift Work acontecer, o primeiro passo é você conhecer o seu público, conhecer quem é o seu colaborador. Senão você pode cometer uma gafe, você pode achar que é um Gift Work, mas a pessoa recebe aquilo em pânico, né? Se ele escolhesse uma pessoa que odeia falar em público, ele poderia até achar que é um Gift Work, mas a pessoa receber isso como um pesadelo, não como um sonho. Então é isso, o Rui conhece muito bem cada colaborador, eu gostei disso, né? Cada superpoder, e aí ele consegue encaminhar os Gift Works de forma mais correta para cada pessoa. A liderança é crucial para fazer a cultura do Gift Work, né? O Gift Work pode virar uma cultura acontecer. E quando a Pamela falou sim para aquele seu pedido, quer dizer, depois que as cortinas se abriram de novo, você agradeceu e viu todo mundo lá, como é que você se sentiu? Eu me senti, acho que, muito orgulhoso, acho que essa é a palavra, né? Orgulhoso de estar, né, fazendo parte desse time, emocionado, feliz demais.
Claro que eu me senti um pouco envergonhado, né? Falei, meu Deus, eles me assistiram agora me apresentando no teatro, né? Mas foi muito legal. Além disso, eles fizeram assim, de uma surpresa, assim, até eu nem falei isso no TED, falando pra vocês aqui. Eu tenho esses vídeos até hoje. Eles, cara, gravaram alguns vídeos deles lá assistindo a peça. Teve intervalo, né? A peça teve um intervalo do primeiro pro segundo ato. Aí o Rui mesmo filmou o pessoal. E aí, pessoal, o que vocês estão achando e tal? Depois mandaram pra mim esses vídeos, enfim, foi muito legal. Na época nem tinha muito WhatsApp, então eles me mostraram aqui na nossa sala de reunião, na nossa reunião mensal, falaram, olha, aqui, os vídeos da gente lá acompanhando, né? Que legal. Então, acho que é isso, né? De uma forma com muita emoção. E uma coisa legal, até conectando com essa história, é aquele dia, que era uma segunda-feira, que a Pamela me liberou do trabalho, sei lá, 9 horas de trabalho, né? Das 9 às 18, enfim. Eu nunca tive que devolver essas horas, ou seja, em algumas empresas talvez padrão, tá bom, tá, você pode ir, mas eu preciso que você faça a compensação de horas. Eu juro pra você, eu nunca tive que devolver essas 9 horas. Caramba. 9 horas que eu estava lá. E esse ano, como eu disse pra você, eu completo 9 anos no Great Place to Work. Qual é o peso de cada coisa, né? Então acho que essa é a ideia do Gift Work. Você cria uma conexão emocional absurda com aquele ambiente que não é qualquer convite que você receba aí fora que faz você querer ir embora, né? Você acaba ficando porque você tem um vínculo, você tem uma fidelidade àquele lugar que é absurda. E não é só o dinheiro que vai compensar, tem outras coisas que compensam. E foi exatamente por isso que eu perguntei como você se sentiu, porque essa conexão que você falou que sentiu, eu acho que é o que gera aquela luzinha, acende a luzinha no colaborador para que ele fale, caramba, eu tô num lugar diferenciado. Agora, meio que o cara, ele quer retribuir aquele gift work que eram para ele. Sem dúvida. E essa retribuição gera uma bola de neve, quanto mais pessoas envolvidas nela, maior é a possibilidade da empresa ser um Great Place to Work. E ter os seus resultados, E né? ter os seus Acho que é resultados. isso, né? E Exatamente. eu acredito muito nessa lei do retorno. Assim, eu acredito demais. Aquilo que vai, volta de alguma forma pra você, né? E o ser humano, ele é recíproco por natureza, né? Tanto da coisa boa quanto da coisa ruim, né? Então isso é muito importante. O que essas melhores empresas perceberam? Se eu oferecer o meu melhor de forma genuína, essa é uma palavra importante de se colocar, de forma natural, genuína para o meu colaborador, de forma genuína e natural ele vai querer oferecer o melhor dele para mim. E essa é a sacada. É por isso que a gente tem vários estudos que comprovam que as melhores empresas para trabalhar, além de serem as melhores, elas têm os melhores resultados também. Então a gente faz estudo, por exemplo, em bolsa de valores e vê que as empresas que estão com capital aberto tendem a ter maior retorno anual para os seus acionistas. A gente tem estudos com relação à satisfação de clientes, estudos reais, mostrando que os clientes se sentem mais satisfeitos quando aquela empresa é considerada um Great Place to Work, menor rotatividade, turnover dos seus funcionários, isso tudo é resultado, né? Então é aquilo que eu falei, elas conseguem os melhores resultados por meio das pessoas. Então essa é uma vertente. Nunca podemos esquecer, isso tem que ser um Great Place to Work. Não é? Algumas empresas confundem acreditando que é só um Great Place, só um ambiente animado, feliz. Não, é um Great Place para se trabalhar, né? E aí quando as duas coisas estão conectadas, a gente tem melhores resultados para os dois lados. É melhor para as pessoas, é melhor para a empresa, é melhor para o mundo. Porque a gente acredita que a gente consegue ter um bom ambiente de trabalho, já que é o lugar que a gente passa mais tempo na nossa vida, né? Você consegue levar isso para a sociedade, para a rua, para a família, para a padaria, para o trânsito, a gente constrói um mundo melhor. Essa é a ideia. Isso daí eu acho sensacional, porque a empresa, ela tá, aquilo de novo, a empresa ela tá elevando o nível da sociedade. E quanto mais elevado o nível da sociedade, maior vai ser o país, e quanto mais elevado o país, maior vai ser o mundo. Isso daí é muito louco. Inclusive, essa é a nossa missão, tá? A frase da nossa missão do GPTW é essa: construir uma sociedade melhor, ajudando cada empresa a ser um Great Place to Work for all, para todos. Aliás, esse for all é muito legal. Então perdeu a oportunidade. A gente ama a nossa missão. Caraca, que lindo. E eu não falei essa apenas porque eu decorei, mas porque eu acredito nessa missão. Eu acredito que dar essa entrevista agora está ajudando a construir uma sociedade melhor. Porque pode ser que uma pessoa que esteja assistindo agora vai ser um melhor funcionário, uma melhor líder, uma melhor empresa, né? Então, cada atividade que eu faço aqui, responder um e-mail, chegar mais cedo, sei lá, eu sei que eu estou ajudando a construir uma sociedade melhor. É para isso que eu trabalho, né? E claro, eu recebo meu salário, eu recebo meu benefício, normal. Mas eu percebo que tem algo a mais além de tudo isso, né? Então essa é a nossa missão que a gente faz hoje no mundo afora aí, né? O GPTW está hoje em mais de 60 países, fazendo essa história acontecer em todos os continentes. Já tem um Great Place to Work, na qual a gente ajuda as empresas aí a serem melhores, né? Show de bola. Cauê, você acredita que você sempre teve uma visão
como você tem hoje uma visão de colaboração, uma visão de absorver, fazer parte aqui da cultura do GPTW e fazer aquilo acontecer para os outros, não importa onde você estivesse, ou isso foi um processo de evolução sua, pessoal? Eu acho que foi um processo de evolução. Eu antes de, como eu falei, né, fiz teatro e tudo mais, isso vem muito do teatro também, né? Um grupo de teatro tem muito essa coisa da união, sabe? Que um só não vai fazer o espetáculo sozinho, precisa da pessoa que vai abrir a cortina, da pessoa que vai acender a luz, tudo mais. Então esse senso de colaboração, acho que eu já comecei a criar, mas a gente não nasce assim, né? E acho que isso vem sendo criado. E entrar aqui, por sorte, ou competência, ou as duas coisas, não sei, me ajudou muito a deixar isso ainda mais forte dentro de mim, né? Eu acho que eventualmente se eu for para um outro local assim, eu acho que eu levaria isso comigo, mas o ambiente contribui muito para você querer tirar isso de dentro de você ou não. Inclusive, quando a gente fala sobre motivação, né, os estudiosos sobre motivação falam que a motivação nunca você pode motivar alguém. A motivação ela é intrínseca, ela é sua, ela vem de dentro. O que você pode fazer é fazer com que essa pessoa queira tirar ou não essa motivação de dentro pelo ambiente e pelo clima que você realiza naquele lugar, né? Eu acho que depende também um pouco do clima, do ambiente que é realizado, né? Que é construído. Isso daí é interessante. O pessoal ali atrás da câmera está pedindo. Boa. Isso é interessantíssimo, porque a gente também cai num ponto agora de que não basta só, de repente, a empresa tentar ajudar pessoas, as pessoas têm que estarem abertas a querer evoluir, subir de nível também. Sem dúvida. A nossa missão lá na Motiva é expulsar do Brasil o vitimismo e o complexo de vira-lata. Você visitou lá, você viu. Adorei. E eu acredito bastante nessa ideia de que eu preciso decidir também me abrir para motivação, como você falou, me abrir para evolução. Eu preciso querer estar em um ambiente que vai me favorecer, em vez de estar em um ambiente que não vai me favorecer. Sim. E acaba que essa abertura abre possibilidade para chegar alguém e falar, cara, vem aqui, faz parte disso daqui com a gente, vamos subir junto, evoluir junto, tá? E isso, inclusive, tem a ver com uma das práticas das melhores empresas, que é você contratar pessoas com foco na cultura. Ou seja, eu vou trazer pessoas para minha equipe que eu sei que combinam com o nosso jeito de ser, com os nossos valores, com uma pessoa que realmente acredita na nossa missão. Eu estou cansado de ver empresas que, infelizmente, contratam currículos e não pessoas, né? Aí, aquela pessoa maravilhosa, que tem aquela faculdade, que tem aquela experiência em tal empresa, aí vem, de repente, não desempenha um bom papel. Será que é a pessoa que deixou do nada de ser boa, deixou do nada de ser um talento, ou realmente ela não combinou com aquele contexto organizacional, né? O ano passado eu fui na Natura, que eles são Great Place to Work, e eles comentaram uma coisa que eu achei muito legal. Eles falaram, a gente sim contrata pessoas com fit cultural, ou seja, que combinam com a nossa cultura, mas a gente acrescentou o add cultural, que é o adicionar a nossa cultura. Então, se eu for trazer você para minha empresa, Lucas, eu quero que você combine com o nosso jeito de ser, mas eu quero que você traga seu tempero. Sim. Eu quero que você traga a sua essência, eu quero que você adicione a nossa cultura. Eu achei isso muito legal. Cauê, me fala uma música, eu quero agora saber de você uma música que quando você ouve, você consegue elevar sua energia e te dá vontade de sair disseminando o Great Place to Work para todo mundo, a missão do GPTW. Que legal. A gente tem um treinamento aqui de liderança, que é o que a gente mais vende, inclusive para as empresas, que explica toda essa história que a gente falou aqui na entrevista de uma forma mais um pouco alongada, de um dia inteiro, chamado Journey, né? E aí a gente até tem uma música que a gente sempre coloca no treinamento no começo e no final, que é da banda Journey, inclusive, né? Não é à toa que a gente coloca essa banda, que é a música Don't Stop Believing, né? Ou seja, não pare de acreditar, né? Então acho que esse refrão, assim, nos energiza bastante para entender que às vezes vem uma notícia negativa, às vezes vem os entraves normal, né? Aqueles desafios, mas a história da gente nunca deixar de acreditar, eu acho que é o que importa nessa história toda. Acho que isso é muito importante. Show. Você tem algum livro para indicar para alguém que quer transformar uma empresa em uma empresa com a cultura GPTW, ou alguém que trabalha na empresa começar a ela mesma desenvolver a cultura dela mesma GPTW? Legal. Você tem algum livro que... A gente tem o livro do próprio Great Place to Work, a gente sempre lança algum livro eventualmente, e no ano retrasado, estamos no início de 2020, né? No ano retrasado foi lançado um livro chamado Great Place to Work for All, pelo nosso CEO global, Michael Bush, que fica lá nos Estados Unidos, né? E é muito interessante, é um livro simples, de rápida leitura, mas ele dá boas dicas assim de como começar a construir essa cultura e for all, né? Que é para todos. Porque às vezes a gente percebia que tinha algumas empresas que criavam bons ambientes de trabalho para uma parcela da população, ou para até a maioria,
mas não era para todos, né? Tinha algumas pessoas que ficavam ali de fora. Então a gente está cada vez mais evoluindo a nossa metodologia para levar esse conceitual que não seja para uma parcela, mas que seja for all, para todos. Que legal, não sabia que vocês tinham um livro. Ah, temos? Não sabia. Depois até posso presentear vocês. Aí, ó, tá vendo? Temos aqui, sem dúvida. Show de Nós bola. temos aqui embaixo. Legal. Cauê. Esse Great Place to Work for All, o nome do livro. Legal. Você autografa que a gente vai Pode sortear deixar. pra galera que tá assistindo a ótimo, gente, hein? Legal, pode ser sim. Ô, Cauê, me fala mais a última coisa pra gente encerrar, que vai ter reunião aqui na sala, então infelizmente a gente vai precisar encerrar esse papo sensacional. Cauê, me fala, eu tenho 27 anos. Quantos anos você tem mesmo? 33. 33. Que dica você daria pra você de 27 anos? Ah, legal. Bom, é uma pergunta complexa, né? Eu não estava preparado para essa. Quando eu tinha 27, eu já estava aqui no GPTW, né? Uhum. Há um tempo atrás, e eu não tinha 27 anos ainda, eu ouvi uma frase que talvez eu falaria essa frase para mim. Tá. E essa frase é a seguinte: se existem 2 dias importantes na vida de um ser humano, o primeiro dia é o dia que ele nasce, o segundo dia é quando ele entende o porquê nasceu, né? E aqui eu acho que eu entendi o porquê eu nasci. Talvez eu falaria pro Cauê de 27 anos, você vai descobrir que você já sabe o porquê você nasceu, né? Que é para espalhar esse conceitual de gift work, de great place to work, de construir um mundo melhor, porque no fim das contas a gente não fica aqui por muito tempo, a gente fica por um tempo muito curto, inclusive. Se a gente puder deixar uma sementinha aí de melhoria para esse mundo, essa é a ideia da gente ter nascido. Então acho que seria isso que eu falaria para mim mesmo, hein, quando eu tivesse. Show de bola. Cara, de novo, muito obrigado por esse Prazer. tempo. Adorei conversar com você. Aposto que quem tá ouvindo ou assistindo adorou também. Tomara. E espero que tenha outras oportunidades, pessoal, porque vocês viram aqui o tanto de coisa que a gente tirou. Foi uma mini mentoria. Então, eu fico feliz demais. Obrigado. Obrigado viu? pelo seu tempo, cara. E contem comigo Sensacional. sempre que precisarem. Galera, esse foi mais um Motivecast. Aproveita para colocar aí na sua agenda toda quarta-feira a gente lança mais um episódio. Então segue o nosso canal aí no YouTube. E Cauê, pra quem quiser te achar nas redes sociais, como é que te acha lá? No LinkedIn tá Cauê Oliveira, com a letra C, Cauê com C. Instagram, Facebook aí também é Cauê M de macaco, né? Oliver, Cauê M Oliver, meu nome é Cauê Machado de Oliveira. Cauê M Oliver. E as redes sociais da Great Place? Então é GPTW Brasil, né? Você consegue encontrar aí no LinkedIn, é Great Place to Work Brasil, no Instagram, nos Facebooks, enfim, estamos aí. Show de bola. É isso, galera, e é só o começo. Valeu!